Vamos lá reagir a mais um corte de podcast, dessa vez o Redcast, e o tema é conceito de alfa e beta existem sim, exclamação. E aproveitar para falar um pouquinho sobre essa coisa que está cada vez mais em voga, né, que é a questão da Red Pill, dos Redcasts, a questão da masculinidade. E para ler um pouco, eu vou aproveitar esse React para fazer diferente. A gente não vai só reagir, mas eu gostaria de ler um texto e comentar um pouco sobre esse conceito de alfa, beta e de onde vem tudo isso, certo? Então vamos lá para a reação e durante a reação eu vou parar para a gente ler um texto. A galera, no adestramento, na sinofilia, que a gente chama, né? Que são os caras que manjam de cachorro. E eu gosto muito. Eu sou tipo vocês nesse mundo, só que do cachorro, né? Sim. E chegou uma galera na sinofilia falando assim: não existe mais o conceito de alfa e beta. Agora, os cães são diferentes dos lobos, são outra espécie, certo? De canídeos. Não existe mais. Agora eles trabalham em cooperação. Ah, coisa linda, eles se ajudam. Aí eu falo assim: tá, você tirou isso da onde? Porque você tem que vir aqui avisar meus cachorros. Matilha, mano. Você quer saber se existe alfa e beta? Faz o seguinte, tá? Aí, você tem cachorro, tem mais de um, deixa seus cachorros sem comer por 3 dias. Joga um pedaço de carnes. Se eles dividirem, eu tiro tudo que eu falei aqui. Eles vão se... Eu acho que esse exemplo não vai provar nada, a não ser que os cachorros estão famintos e eles vão brigar porque eles estão famintos. Eu acho que se você quiser provar que existe o conceito de macho alfa e macho beta, que existe uma hierarquização, né, uma hierarquia, ou seja, que existem classes de machos dentro de uma matilha, você vai precisar fazer um experimento científico muito mais complexo do que isso, né? matar, irmão, pra pegar esse cachorro. Pode ser pai, pode ser mãe, foda-se. Então, o conceito de alfa e beta existe sim. Tanto na nossa, de forma mais complexa, a gente não pode comparar a nossa sociedade como a dos primatas, que Não. são os seres mais próximos, né? O silverback, né, Mas, dos por gorilas, exemplo, são os que cruzam, certo? Você acha que o alfa é o cara que tem mais posição Aham. no contexto social ao qual ele está inserido? Uhum. Então, ó, eu já queria parar aqui então, porque ele acho que já abre margem para o texto que eu queria ler junto nesse React, que é que ele afirmou, né? E o corte afirma, né? Que o conceito de alfa e macho, alfa e beta existe sim. Então, o que eu preparei, eu não vi o React antes, mas eu, pelo título, eu já busquei um texto, porque esse conceito de macho e alfa, a gente já tem uma noção de que ele não é totalmente o que a gente pensa, e a gente já tem noção de que ele vinha de estudos antigos sobre os lobos, principalmente os canídeos, e até o pesquisador desse estudo lá atrás, do século passado, que ajudou a desenvolver os estudos que falava sobre lobo alfa, o macho alfa nas alcateias, ele mesmo já soltou notas e papers falando que aquele estudo já estava ultrapassado. E para a gente falar sobre isso tem embasamento, eu trouxe aqui um texto de divulgação científica da Scientific America. Eu traduzi aqui pelo Google Tradutor, porque o meu inglês é horrível, ainda mais se já é ruim com eu lendo na minha mente, sozinho. Imagina se eu fazer uma tradução simultânea, né? Ó, o título do texto é A ideia do lobo alfa é um mito? E o subtítulo aqui, né? A ideia de que as matilhas são lideradas por um ditador impiedoso ou lobo alfa. Vou aumentar um pouquinho, mas eu acho que tá dando pra ler no React, né? Deixa eu ver aqui certinho. Não, acho que tá dando pra ler. Na natureza, as matilhas de lobo são simplesmente famílias. Ou seja, o subtítulo já fala, ó, essa ideia do lobo alfa, ou. Nossa, com o Google Tradutor é estranho selecionar um texto, né? Porque ele dá a sugestão de tradução. Essa ideia do lobo alfa vem de um antigo estudo de lobos cativos, ou seja, vem de um estudo feito com lobos em cativeiro, não lobos pesquisados no seu habitat natural, né? Então, ó, vamos lá. Se você já ouviu o termo lobo alfa, pode imaginar morder as presas e lutar até a morte. Eu acho que a tradução vai ter alguns pequenos erros, mas dá para entender. Até a morte pelo domínio.
A ideia de que matilhas de lobo são lideradas por um ditador impiedoso é difundida, servindo como um atalho para uma espécie de masculinidade dominante, né? Mas acontece que isso é um mito. E nos últimos anos, os biólogos da vida selvagem abordaram amplamente o termo alfa. Na natureza, os pesquisadores descobriram que a maioria dos bandos de lobos são simplesmente famílias, lideradas por um casal reprodutor e duelos sangrentos pela supremacia são raros. Abre aspas. Qual seria o valor de chamar um pai humano de macho alfa? Diz L. David Mack, um pesquisador sênior da US Geology Survey, que estudou matilha de lobos na natureza por décadas. Ele é apenas o pai da família, e é exatamente assim com os lobos. Ou seja, uma pesquisa feita com lobos em natureza, não você pegar cachorros que estão com fome e fazer eles competir por comida, sendo que você não precisa jogar uma carne para um só deles, você pode alimentar eles. Mack, como muitos biólogos da vida selvagem, já usou termos como alfa e beta para descrever a hierarquia em matilha de lobos, mas agora eles estão décadas desatualizados, diz ele. Eu falei, né? Esses termos, eles, além de, igual eles mesmos estão começando a falar o cara do Redcast falou, além de não fazer sentido de pegar um conceito de uma outra espécie para nossa, eles ainda estão importando conceitos desatualizados. Essa terminologia surgiu de pesquisas feitas em matilhas de lobo em cativeiro em meados do século XX. Mas as matilhas em cativeiro não são nada parecida com a selvagem de Smack. Ao manter os lobos em cativeiros, os humanos normalmente juntam animais adultos sem parentesco compartilhado. Nesses casos, surge uma hierarquia de domínio, acrescenta Mack, mas é o equivalente animal do que pode acontecer em uma prisão humana, não a maneira como lobos se comportam quando são deixados por conta própria. Ou seja, essa observação veio de um ambiente artificial. Não quer dizer que essa hierarquia que eles descobriram com lobos em cativeiro na meados do século XX, não quer dizer que eles são programados geneticamente para serem alfa ou beta, como a galera do Redcast e do Red Pill vai utilizar. Então, é que você colocou o lobo com outros lóbulos, não faz sentido nenhum, né? Outros lobos num ambiente artificial, que não é um ambiente natural. Então, eles vão produzir comportamentos diferentes do que eles produziriam dentro do seu ambiente natural. Em contraste, as matilhas de lobo selvagens são geralmente compostas por um macho reprodutor, uma fêmea reprodutora e seus filhotes dos últimos 2 ou 3 anos que ainda não se estabeleceram por conta própria, talvez 6 a 10 indivíduos. No final dos anos 80 e 90 do século passado, Mack observou um bando todos os anos na ilha de Ellesmere, eu acho, no nordeste do Canadá. Seu estudo, publicado em 1999 no Canadian Journal of Zoology, foi uma das principais pesquisas de vários anos em um único pacote ao longo do tempo. Revelou que todos os membros da matilha se submetem ao macho reprodutor e que, independente do sexo ou idade, todos os membros da matilha, além daquele macho, se submetem à fêmea reprodutora. Os filhotes mais novos também se submetem aos irmãos mais velhos, embora, quando a comida é escassa, os pais alimentem os filhotes primeiro, da mesma forma que os pais humanos cuidam de um bebê frágil. Interessante, né? Então quer dizer que se eu pegar lobos famintos e jogar alimento para eles, eles vão alimentar os filhotes primeiro. Interessante. O mesmo é verdade de matilha de lobo cinzento. A luta interna pelo domínio é basicamente inédita em uma matilha típica, ou seja, quase não há luta por domínio. Quando os filhotes têm 2 a 3 anos de idade, eles saem da matilha em busca de parceiros, com o objetivo de formar a sua própria matilha. A noção de lobo alfa de desafiar o pai pelo domínio da matilha existente simplesmente não está no manual do lobo. Na verdade, mesmo o conflito familiar geral é raro, diz Mack. Abre aspas. Digamos que um pai tem alguns lobos de um ano que ainda não se dispersaram. Os adultos vão manter os filhotes longe da carcaça, enquanto os adultos alimentam os filhotes. A tradução ficou meio estranha, né? Abre aspas de novo. Esses são lugares onde pode haver pelo menos competição e às vezes conflito, mas é um piscar de olhos ou dois.
Mack usou a nomenclatura do lobo alfa em um livro clássico de biologia do lobo, The Wolf, Ecology and Behavior of Endangered Species, publicado em 1970. Mas ele fez questão de recuar contra o termo à medida que as novas pesquisas surgiram. Depois de um esforço de anos, ele finalmente conseguiu que o livro The Wolf fosse retirado de circulação, diz ele. O livro de 2003, Lobos, Comportamento, Ecologia e Conservação, que ele coeditou com o zoólogo Luigi Bottani, agora é muito mais preciso e atualizado, diz ele. Ou seja, o próprio cara que criou o termo, ajudou a popularizar o termo de alfa e beta, sobre essa hierarquia, ele voltou atrás e ele lutou para tirar os livros. Ele lutou para tirar os livros de circulação, certo? E eu não vou me estender muito, não vou ler o texto todo, porque o texto é muito grande. Também não quero que esse rect fique muito grande. Mas eu acho que até essa parte que a gente leu já, tipo, a gente já consegue ver que eles estão partindo de um conceito que não é científico. A partir do momento que você tem uma correção, e essa correção, por exemplo, eu não precisei muito longe. Esse artigo aqui eu tenho não tem ele em PTBR, mas eu tenho republicações sobre ele. Eu achei no Globo, eu achei em jornais e revistas aqui. Pessoas que leram esse artigo e fazem uma releitura por cima, sabe? Que acontece muito. Mas mesmo esse artigo, com o Google Tradutor, você. Eu pesquisei rapidinho, coisa de 2 minutos, eu achei um artigo desmentindo sobre esse conceito que eles estão tanto defendendo ali no Redcast que os Red Pills defendem. Então, se você quiser também, vou até deixar o link do artigo aqui na descrição para ler ele na íntegra. E para quem desconfiar, é só ir atrás das fontes primárias que esse artigo usa, que é o próprio pesquisador, os livros que ele fez e todas as outras pesquisas que foram feitas. Mas eu garanto que a Scientific America é uma das revistas mais tradicionais e para um texto mesmo de divulgação científica, é, não é um seu paper. O que eu tô querendo dizer? A diferença aqui é que eu não tô vendo no artigo a publicação, né? A revista de divulgação científica, ela fala com o intuito de trazer uma linguagem mais acessível em entrevistas e não trazer a pesquisa com metodologia, com resultados e tudo mais, né? Mas é uma baita revista de divulgação científica. É pra lá de confiável. Enquanto eu não tô falando isso pra ridicularizar o rapaz, mas ele usa basicamente um argumento sem sentido, né? Ele nem apresenta. Pelo menos eu não vejo eles apresentando muitas fontes quando estão discutindo. E muitas vezes eles apresentam fontes ultrapassadas, como é o caso do estudo de lobos lá da década de 70, que já está desatualizado. E não é eu, nem outras pessoas que estão falando, é o próprio criador do livro que lutou para que o livro não seja mais vinculado. Ou é o cara que pega mais mulher, porque são duas coisas diferentes. As duas coisas. Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, tenho certeza absoluta, baseado no que eu estudei, no que eu sei sobre alfa e beta, nesse conceito de alfa e beta. Hoje, como eu disse pra vocês, o mundo moderno tá moderno. Mudamos. Hoje o tamanho, tudo aquilo que era relacionado, tudo aquilo que a mulher precisava antes, não é uma coisa mais necessária hoje. Então o conceito de alfa pra mim mudou muito em relação aos seres humanos. Então, o que é o conceito de alfa pra vocês? Porque pra mim é aquele cara masculino, aquele cara dominante, aquele cara proativo, que ele vê uma mulher olhando, ele já vai, ele não fica tomando coragem, ele não fica... De novo, percebe como até eles mesmo não têm um conceito bem definido do que é alfa e beta, porque eles estão numa discussão, teoricamente eles estão alinhados ideologicamente sobre conceitos, e mesmo assim ele é um conceito que flutua. Então, é um conceito que não tem estudo, é um conceito que não tem base, é um conceito baseado na sua observação. E você não pode tratar esse conceito como certo. Ele pode ser a sua verdade, logicamente. E você pode viver essa verdade para você, mas o problema é quando você leva isso para as outras pessoas, apresenta isso como um estilo de vida, apresenta isso como uma verdade absoluta, baseado em reflexão, sabe? Não tô apresentando nenhuma reflexão filosófica. Não é que eu tô querendo dizer que eu preciso de um experimento de laboratório, um paper.
Mas tá, o homem alfa é isso por quê? Sabe? Por que essas características? E o que são essas características de proatividade não quer dizer nada é um, quer dizer que a proatividade é uma característica que você precisa ter para ser alfa, sendo que ela é uma característica totalmente dispersa entre as pessoas, que algumas podem ter menos, algumas podem ter mais, e tá associado a experiências, tá associado não a ser homem ou ser mulher, tá associado sobre a nossa vivência como ser humano. Fica inseguro, ai meu Deus, não sei o que, não sei o que. Foda-se, ele é gordinho, ele é fudido, mas ele olha, ele vê. E aquela coragem, aquela dominância, quando ele chega em um ambiente, fala com todo mundo, toca na mão de todo mundo. Como eu cheguei aqui com vocês, falei com vocês, sentei, a gente conversou, tá ligado? Tudo isso, esse conceito de você ser alfa, não é que você quer subir ninguém, desmerecer ninguém, mas você chegar em um ambiente e dominar esse ambiente. De novo, ele, apesar de ele estar usando um conceito disperso, meio nebuloso, quando ele reforça a palavra dominante, dá pra ver que ele tá pegando o conceito dos lobos lá ultrapassado. Porque o próprio texto que a gente leu falou muito sobre isso, né? Que esse conceito de dominância, esse conceito de ser algo dominante, e que a gente viu que não faz sentido nenhum, nem pros lobos, e logicamente não vai fazer sentido pros seres humanos. E bem interessante que no texto falou, né? Os membros alcaté estão submetidos tanto ao reprodutor masculino como feminino. Então, os lobos, os líderes das matilhas, têm um poder compartilhado. Olha que interessante. Por consequência, você vai ter mais resultado na sua vida, porque você vai ter mais poder social. Poder social é igual a conexões, conexões é igual a oportunidade, oportunidade é igual a dinheiro, certo? E, consequentemente, você vai ter mais mulher. Peraí que eu me perdi no... Ele... Não sei se eu tava pensando ainda no que eu tinha falado, mas ele... Ter mais resultado na sua vida, porque você vai ter mais poder social. Poder social é igual a conexões, conexões é igual a oportunidade, oportunidade é igual a dinheiro, certo? Okay. E, consequentemente, você vai ter mais mulher. Então, eu acredito que o cara alfa, ele consegue ter uma vida abundante e, por consequência, ter um bom resultado com as mulheres. Só que você precisa entender o real conceito do alfa para nós, seres humanos. O alfa, a gente... Qual que é? Então, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Caneta e lápis na mão nesse momento. Vamos entender o real conceito de alfa para os seres humanos, hein? Presta atenção que é importante. Vai cair na prova. Bate no peito e arma uma posição de ataque e fica encarando o outro macho. Mas o que eu pontuei é que, assim, por exemplo, a sociedade, desde quando, sei lá, surgiu a primeira... E ele não definiu, eu acho. Ou quer dizer, ou ele tava... Aquela definição meio vaga é a definição verdadeira do que é alfa. Não entendi, porque, cara, você definiu uma pessoa, sei lá, uma pessoa normal entre a variedade de pessoas que tem. Pô, se eu sou convidado para um podcast que eu vou conversar com as pessoas, eu não vou ficar a miúdo, assim, tipo, você... Não quer dizer também que eu vou ser o cara galera, mas, pô, e aí? Beleza, cara? Firmeza, e aí, como vai? Pô, tá frio, né? Tá chovendo, pô. Ser humano normal, uma pessoa educada. Porque tem que ser educado, tipo. Você tá fazendo uma educação, uma gentileza, tá sendo gentil, tipo. Pô, se você tá na balada, sei lá, na festa e olha uma menina bonita, te interessa e vai, quer dizer que você é uma pessoa decidida só. E você vai lá, tipo, tentar um flerte, alguma coisa assim, de maneira educada. Por que a gente precisa rotular isso como você, alfa? Não, o cara é gordinho e tal, mas ele é decidido. Pô, e ele é alfa por isso, sabe? A civilização, você quer aqui? A gente escolhe líderes, entendeu? Pessoas com qualidades e inteligência, entendeu? Diferente do que as mulheres escolhem como parceiros. Esse é o ponto. Entendi. As mulheres, elas escolhem parceiros por causa de certas questões. E normalmente esse cara, ele pode ter facilidade com as mulheres. Mas, por exemplo, no ambiente social, que é muito mais complexo, que envolve dominância de linguagem, envolve, sei lá, retórica. De novo, dominância, viu? Essa palavra se repete muito. Repete muito no sentido que parece que tá falando a esmo, mas é uma palavra que tá por trás dos conceitos que eles estão se desdobrando. Que envolve apreensão, por exemplo, da realidade, para você entender processos e saber como esses processos podem chegar, por exemplo, a certos resultados, entendeu? Esse tipo de cara, esse cara vai ser o líder social.
esse cara ele tem uma capacidade de ser um cara que tem uma alta posição de hierarquia dentro do meio ao qual ele está inserido. Consequentemente, ele vai ter mais mulheres, correto? Consequentemente, ele está mais em evidência, primeiro passo. Concordo, perfeito. Ele é mais visto. Perfeito. E por ele estar num ambiente de posição de hierarquia... Prova social, pré-seleção. Perfeito. Entendeu? Então, assim, qual que é o alfa? É o cara que ele gera atração, porque ele é o cara das cavernas e as mulheres olham pra ele. Ou é o cara que tem mais um poder social? Poder social que envolve uma série de questões que, de repente, ele... Caraca, mano. Que complicação, rapaziada. Pô, mano. Às vezes a mina vai escolher o cara simplesmente porque ela quer, mano. Porque ela achou ele engraçado. Porque ele foi gente boa. Porque ela sentiu atração por ele. Os caras, tipo, faz um TCC, tá ligado? Tipo, o cara... Mano... O pior é que esses caras, eles falam tanto de alpha, shed, essas coisas, e falam contra os betas, e falam sobre essa questão do nerd stuff. Percebeu que eles são, tipo, os nerdão do relacionamento, tá ligado? Mano, eles estudaram tanto relacionamento ao ponto que, tipo, virou a chavinha. E é igual o cara que, tipo, ele estudou, ele fica tão fissurado e tão focado, tipo, num bagulho de cultura pop, sabe? Que ele ficou tão fissurado naquilo que, tipo, ele se acha mais entendedor do que o próprio entendedor, que é o autor da obra, tá ligado? Tipo, o cara que é nerd de Star Wars, ele estudou tanto Star Wars, mas ele já odeia Star Wars, mas ele gosta de falar mal de Star Wars, ele acha que ele entende mais de Star Wars que o George Lucas. Ele fica discutindo, fazendo mil textões sobre Star Wars, mas o cara não consegue nem sentar e, tipo, mano, só assiste um filme de navinha aí, piu, 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 piu. Eu não tô querendo simplificar, falar que, tipo, é só um filme de navinha, ou é só viver. Não, lógico que a gente pode pensar, refletir sobre as coisas. Não é um papo anti-reflexão. Mas o cara fica, tipo, tão fissurado que um bagulho que é muito mais simples, sabe? Que é, tipo, pô, relacionamento. Não que não há complexidade, mas, pô, tipo, às vezes é só porque a menina sentiu atração por você, cara. Não é que o cara tava em evidência, sabe? Tipo, tanto que na internet tem até a zoeira, né? No Twitter do feio engraçado, que tipo, o cara que é feio, mas é engraçado, ele faz sucesso com outro sexo, no caso dele ser heterossexual. Mas os caras, tipo, mano, eles estudaram tanto a parada, eles ficaram tão fissurados na parada que eles, tipo, eles ascenderam, tá ligado? Eles foram pra um next level. Eles estão, mano, eles já estão em outro rolê. E às vezes eu acho que a gente só é burro demais pra entender o que eles estão falando, tá ligado? No sentido que, tipo, mano, a gente. Acho que a gente não ascendeu pro level de que eles foram. Ele aprendeu e desenvolveu e por causa da sociedade ele tem um reconhecimento. Você entendeu? São coisas diferentes. Aí eu concordo que são dois tipos de alfa. Você concorda com o que eu tô falando? O que você tá falando? Pô, aí já tem dois tipos de alfa, o conceito é meio vago, tá baseado numa pesquisa falha. Gente, é igual o professor de matemática fala, se começou errado, vai terminar errado, sabe? Se você começou a conta errada, não adianta você acertar no meio, que você já vai terminar errado. Pra mim, você tá me mostrando duas vertentes de dois alfas diferentes que usam a sua dominância pra objetivos diferentes. Tá bom, é isso aí então, né? Começou a tocar música do nada. Espero que não tome copyright. É isso aí então, né? Então existe dois alfas diferentes. Existe o alfa da caverna, existe o alfa da hierarquia social. E nós aprendemos no dia de hoje que nem os próprios especialistas em alfa sabem o que é alfa de verdade. Porque alfa de verdade não existe, é um conceito vago, falso e baseado em ciência que não é mais utilizada, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço quem viu o React até aqui. Espero que você tenha aprendido algo com ele. Espero que você tenha se entretido com ele. Se gostou do vídeo, se aprendeu algo com ele, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que me ajuda muito. E de dar sugestões do que eu posso reagir no futuro. E até mais, pessoal.